You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the midst. A presença de cura de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, conforme ouvimos a sua doce voz e sua sabedoria. Apesar das minhas muitas distrações mentais, de alguma forma, porque eu clamei a Jesus por ajuda, Ele trouxe minha mente de volta a partir de minhas preocupações mundanas e puxou-me em seus braços seguros. E eu o adorei. Minha mente iria vagar ao longo do tempo, mas ele continuou a chamar-me de volta. Finalmente, depois de um tempo, eu senti a necessidade de falar com ele. Então eu disse: Senhor, podemos conversar? Ele me respondeu: Exponha o conteúdo do seu coração, minha querida. Então, eu tirei a música e me sentei com ele. Confessei minha culpa. Bem, deixe-me explicar. Eu tenho essas pastas que estão carregadas com todos os tipos de coisas para os deixados para trás. Para qualquer um de meus filhos que possa ser deixado para trás. Quando eu fui para a Amazon para procurar algo, alguns livros muito interessantes surgiram e eu pensei que seria realmente útil. Eu os baixei em todas as pastas e pensei: quer saber? Você está se distraindo. Você se levantou de sua cesta para vir aqui e orar. E agora você está aqui. Então, eu me senti muito culpada quando entrei em oração. Eu disse: Senhor, eu sinto muito por minha loucura, minha doença, minha superficialidade. Ah, como eu odeio ser dessa maneira, tão facilmente distraída e levada para fora do curso. Ele me respondeu: mas isso a manteve humilde. Bem, se os meios para ficar humilde é sentir nojo de mim mesma, sim. Você nunca deve estar totalmente feliz com você mesma, para não cair em complacência. Está bem, Senhor. Não, realmente. Essas quedas definitivamente trabalham a seu favor para mantê-la humilde e consciente de suas fraquezas. É a alma que pensa que elas são fortes e tem tudo bem que estão indo para a pior queda. Suas deficiências, Claire, é meu presente para você. Você pode acreditar nisso? Eu realmente quis dizer isso. Elas são um dom? Bem, eu nunca olhei para minhas fraquezas dessa forma, exatamente. Eu pensei que os meus defeitos fossem desagradar você. Claire, o que é mais desagradável para mim? Um pouco de comportamento obsessivo-compulsivo ou orgulho? Ah, isso é fácil. Orgulho. Sim, orgulho. E por isso é melhor para você ter falhas e fraquezas da natureza humana. Mas, Senhor, tu realmente me machucou a outra noite quando você disse que eu ainda era muito mundana. Claire, você preferiria que eu mentisse para você ou não dissesse nada? Quando ele disse isso, eu realmente pensei sobre isso. E eu disse: devo ser honesta? Bem, agora que você mencionou, eu prefiro saber agora, enquanto há tempo para melhorar, do que descobrir mais tarde que eu estive enganada sobre mim mesma. Sim, você vê?
Isso serve um duplo propósito, para lembrá-la de quão fraca você realmente é, minha querida Claire, e o quanto eu te amo mesmo assim, e para revelar a verdade. Você precisa melhorar, e eu estou aqui ao seu lado disposto a ajudá-la. Na verdade, mesmo hoje à noite, eu ajudei você te puxando para longe de uma distração séria. Você vê, meu amor, eu estou ajudando você, mantendo-a bem ciente de suas deficiências para protegê-la do orgulho. Como você pode se orgulhar quando você sabe todas essas coisas sobre si mesma? Você simplesmente não pode. Então, vou continuar a iluminar a sua consciência de modo que você veja a verdade sobre si mesma. Minha mente começou a flutuar sobre as coisas ultrajantes e más que estão sendo ditas sobre mim ultimamente na internet. E embora eu não dissesse nada a ele, ele se dirigiu a isso. Às vezes acho que ele coloca as distrações na minha cabeça para que ele possa respondê-las. Ele continuou. Foram os seus inimigos que andaram por cima de você com suas falhas. Eles seriam justificados, mas infelizmente eles estão longe da base. Mas você suporta com paciência, sem hostilidade. É testemunha suficiente de que eu estou realmente vivendo em você, Claire. Ninguém poderia suportar essas coisas sem amor sobrenatural. E ainda está orando de coração para os seus inimigos. Bem, depois que ele disse isso, minha mente deslocou-se para a grande questão. Você sabe, aquilo que todos nós nos perguntamos todos os dias. Quanto tempo, Senhor? Mas eu não disse nada. Claro, ele respondeu meus pensamentos. Sim, eu ouço suas reflexões. Quanto tempo mais, Senhor? Eu ouço você, e eu digo a você, eu disse pequenos incrementos, e eu ainda estou dizendo pequenos incrementos. Por enquanto ainda há um pouco de esperança, um pouco de frutos e mais conversões do que quedas. Assim, pequenas gotas de misericórdia estão ainda segurando a porta aberta. Você deve escolher a quem ser fiel, ao seu público ou a mim? Ó Jesus, isso não é nem considerado. Você ganhou meu coração para sempre, e enquanto sua graça continua a me segurar, você sempre virá em primeiro lugar. Então você deve parar de me perguntar e ficar satisfeita com a resposta que pequenos incrementos de tempo estão segurando a porta da misericórdia aberta para os retardatários. E até que o Pai diga, basta, você deve continuar na paciência. Não importa quão criticada você seja, enquanto eu estou feliz com você, Claire, o que isso importa? Eu só não quero mais que os pequenos se escandalizem, Jesus, porque você disse semanas, não meses. Eu de fato disse isso. Depois eu disse pequenos incrementos de tempo. Você sabe o que significa isso? Incrementos minúsculos seriam horas ou dias? Não, minutos. Minutos, Senhor? Sim, amados, apenas alguns minutos. Você entende como minha grande misericórdia é? Você entende que, enquanto a respiração de vida continua na alma, eles estão à beira da conversão? Você entende que eu estendi o tempo em incrementos de minutos? Uau! Isso é realmente incrível, Senhor.
é realmente meu coração de amor pelos perdidos o mais caro. Se você entendesse a verdadeira profundidade do amor que eu tenho para com o perdido, você ficaria totalmente perplexa que eu não poderia permitir que nada prejudicial acontecesse a eles, muito menos um evento que vai engolir o inocente junto com o culpado. Senhor, eu me sinto como se você estivesse realmente falando de seu coração para mim. E ele sorriu. Na verdade, eu estou, minha noiva. Na verdade, eu estou. Então, o que é para você se você é chamada por nomes e caluniada com as formações e mentiras? O que importa, Claire? Verdadeiramente, o que importa mesmo que seja um pouco? Bem, faz sentido de que eu agora me assemelho a você quando os fariseus disseram todas aquelas coisas a seu respeito, Jesus. Sim, você tem aprendido bem a lição. A noiva deve se parecer com um noivo. Deixe-os continuar, mas você mantenha seus olhos em mim e siga-me. Oh, isso é tão altamente agradável a mim. Você sabe o quanto verdadeiramente você está me agradando? Eu ponderei isso por um segundo e lembrei-me da Escritura. Alegrai-vos e exultai, porque vosso galardão nos céus é grande, pois da mesma forma perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 12. Eu pensei sobre isso e meu coração derreteu, porque eu sei que eu não sou digna de ser incluída nesse grupo. Que honra! Mas eu disse: ó Jesus, você é tão gentil comigo, mas o que acontece com os mais pequenos que são afastados e ficam com medo por essas mentiras? Alguns eu convencerei de que estas são totais mentiras, e alguns eu vou perder. No entanto, ainda existem portas para o meu reino que ainda têm que se abrir. Orem por eles. Eu vou liderar e guiá-los, mas eles devem ser sensíveis. Você sabe por que você está sendo mais odiada por seus inimigos, Claire? Discernimento, Senhor? Bem, a quantidade de pessoas que você ensina como vir a mim para aprender a discernir é enorme. Mas isso não é o motivo pelo qual você está sendo mais odiada. Eles odeiam você por seu amor e pela maneira que retrata o meu amor por você e por todas as almas. É por isso que você está sendo mais odiada. Você quebrou as paredes do legalismo. Portanto, as pessoas não podem mais ser manipuladas pela culpa. Os poderes das trevas têm trabalhado por centenas de anos para apresentar-me como um Deus de julgamento que está constantemente olhando para os pecados das pessoas e lhes dizendo que eles são culpados e não têm esperança. Eles colocaram um gancho na boca do povo para manipulá-los, para orientar e para esmagá-los. Eu quero tomar o gancho para fora e libertá-los, dizendo-lhes e demonstrando-lhes que o meu amor é maior do que a sua culpa, e meu amor os leva ao arrependimento. Ele restaura a esperança e deixa o inimigo sem nenhuma influência religiosa legalista com a qual manipula as almas. Este foi o grande pecado da Igreja Católica: manipulação. Eu queria que as almas fossem atraídas para mim por amor, que não houvesse medo. Eu vivi minha vida inteira sem inspirar medo ou culpa nas almas de todos os homens e mulheres. O único julgamento. Eu fui dispensado aos escribas e fariseus, cujos corações estavam enegrecidos pelo ganho político e financeiro, mesmo ao ponto de cultuar a Baal.
Como eles poderiam reconhecer-me? Eles eram de seu pai, o diabo. Então agora a história se repete. E aqueles com espírito religioso estão controlando e encontram o seu caminho em todas as denominações com o seu desejo de controle. Todo o plano de jogo do inimigo é fazer com que os homens se sintam tão culpados por seus pecados, até eles me retirarem, ou se recusar a sequer aproximar de mim. Quão comum é que você tem visto e ouvido as pessoas dizerem: eu não sou bom o suficiente para Deus. Quando eu ficar bom o suficiente para Deus, eu vou voltar para Ele. E claro, isso nunca acontece. E o espírito religioso é o veículo para fazer isso. O que eu te ensinei vai contra isso, e assim vocês são odiados. Tenho dito que eu iria tratá-la como minha noiva, com quem meu coração está intimamente entrelaçado, e que eu me sinto assim em relação a todo o meu povo. É repugnante para eles que eu possa viver através de você, e ainda é o aspecto mais assustador da verdadeira fé. Deus pode viver com os homens, e os demônios não podem detê-lo, e os homens podem ser ensinados por Deus. Deus quer libertá-los do jugo da escravidão e do homem interesseiro, que é tão viciado em se impor através da religião. Está escrito, e todos eles serão ensinados por Deus. João, capítulo 6, versículo 45. Durante toda a Escritura, a relação monogâmica é proclamada. E se você está casado com Deus e vai a Ele para viver a vida de fé, como você pode ser ensinado a seguir caminhos de homens? Como você pode ser manipulado? Porque o teu marido é o teu Criador. Isaías, capítulo 54, versículo 5. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Oséias, capítulo 2, versículo 19. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Isaías capítulo 62, versículo 5. Esta é outra razão porque os demônios brincam todo o tempo com discernimento e fazem com que o crente sincero e que está buscando intimidade comigo tenha medo de cair em erro. No entanto, se o coração de uma alma é atrelado em mim, eu vou guiar e levá-los, em última análise, através de todos os enganos e impedimentos. Se você confia totalmente em mim, sabendo que eu vou realizar a minha vontade para a sua vida, você não vai abandonar o caminho de intimidade quando o seu discernimento falhar. Em vez disso, você vai se humilhar e me atrair cada vez mais perto. Você vê que eu estabeleci pastores e mestres para ensinar as pessoas a conhecer, amar e servir-me, como me buscar até encontrar-me, e para ajudá-los a permanecer no caminho certo. Líderes maduros os ajudam a corrigir seu rumo de vida. Eu não criei os pastores com a mão para alimentar o rebanho e tornar-se sua única fonte de alimento. Não, absolutamente não. Isso é como o erro entra nele. Um homem interpreta para todos os outros e faz com que as regras estabeleçam sociedades legalistas novamente.
assim como os fariseus, grupos que dependem de conhecimento político, influência e controle. Não. Pastores foram criados para serem pais para as crianças, para ajudá-los a crescer na fé e aprender a ouvir e obedecer-me, para não ouvir e obedecer aos homens. Sim, a obediência é útil para o extremamente imaturo, mas um bom pastor vai levar o seu rebanho à água e permitir-lhes beber em seu próprio ritmo. Sim, ele trará alimento a partir da idade, a sabedoria de Deus, mas a sua primeira responsabilidade é a de levá-los para mim, para que eu possa pastorear as minhas ovelhas. Então, o Senhor me trouxe à mente Ezequiel 34. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e tornam-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 34, versículos de 2 a 7. Os bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 34, versículos 14 e 15. Senhor, isso implica que eles não vão ser manipulados por culpa ou medo, mas amados e cuidados. Esse é o plano, Claire. Eu estou chamando meus pastores para resgatar minhas ovelhas das sombras de culpa e de medo. Eu estou chamando-os a amar as ovelhas e ensiná-las a procurar-me até que me encontrem, e como se alimentar nas pastagens que eu vou levá-las. Isto é o que vocês estão a fazer, e é por isso que estão sendo odiados. Mas não importa, tudo isso em breve chegará ao fim. Basta fortalecer sua determinação, Claire. Eu disse a vocês pequenos incrementos de tempo, e isso significa minutos para mim, qualquer minuto. A decisão ainda está nas mãos de meu Pai, mas eu sei que a porta está se fechando, e Ele é o único que pode dizer basta. Então, encontre sua paz em se unir a mim. Devo dizer que vai ser uma surpresa para nós dois? Mas, por agora, minuto a minuto, é tudo que resta.